Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 5 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pobres. A misteriosa ação de Deus vai sempre em duas direções opostas: abaixar os ricos e enaltecer os pobres. No trecho de hoje, temos uma prova disso. Os sábios de que Jesus fala são os orgulhosos, ricos de suas ideias e pensamentos, fechados ao projeto de Deus. Pois bem, Deus se esconde a eles e se revela aos humildes, aos pobres, aos analfabetos, como eram os apóstolos. O Magnífica também fala muito claro. Derrubou os poderosos dos tronos e elevou os humildes. De que lado nós estamos? Como podemos nos tornar verdadeiros pobres por dentro e por fora? Anauim? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus se exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem os que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos caminhando rumo ao Natal. Belém é um mistério que cativou nosso coração. Belém é Jesus que nasce pobre no meio dos pobres, em um estábulo, em uma manjedoura que foi o seu berço. E a palavra que hoje meditamos destaca de maneira maravilhosa a famosa escolha de Deus pelos últimos, os de ninguém, os analfabetos, os que são considerados o lixo do mundo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Existe uma escolha clara, uma ação direta de Deus se revelando aos pequeninos e se escondendo aos sábios e inteligentes. É essa ação que São Tiago sintetiza com a famosa frase: Porventura, Deus não escolheu os pobres para torná-los ricos? E Nossa Senhora canta com força no seu hino: derrubou os poderosos dos tronos e exaltou os humildes. Só um cego não vê, irmãos. Quanto mais rico, tanto mais Deus se esconde do teu horizonte. Quanto mais pobre, tanto mais Deus senta com você e te explica quem Ele é e te faz sentir todo o seu amor. No Natal, isso é revelado de uma forma claríssima. Mas por que acontece isso, irmãos? Por que Deus escolhe os pobres? E por que Jesus quis ser pobre, quis nascer pobre no meio dos pobres e quis morrer miserável no meio de dois ladrões? Analisando os sinônimos que a Bíblia coloca ao lado da palavra rico, podemos entender como e por que o rico se aproxime tanto do inferno e seu destino seja mesmo um inferno eterno. Na Bíblia e no Evangelho, os ricos são definidos
soberbos, orgulhosos, autossuficientes, pessoas que não precisam de nada de ninguém, nem de Deus, são fissurados no acúmulo, insensíveis, injustos, sem coração, incapazes de amar, opressores. Não adianta alguém pensar, mas eu sou um rico bom. O que eu tenho, eu ganhei com o suor do meu rosto. É meu. Sempre virá ao nosso encontro a bela frase da primeira carta de São João. Se alguém tiver bens nesse mundo e fecha seu coração a quem passa necessidade, como o amor de Deus morará nele? E se Deus não mora em você, você já sabe quem é que vai ocupar a tua casa. Irmãos, se todos saímos de Deus, todos somos irmãos entre nós. Se todos temos por Pai Deus, então somos todos irmãos. Deus é um Pai que deixou bens para todos os seus filhos, e se alguém ficou sem, significa que outro pegou demais. A desigualdade social é o sinal claro da falta de fraternidade, e a riqueza que você segura no banco, igual o rico pulão no celeiro, é suficiente para te mandar para o inferno. Enquanto o pobre Lázaro morre de fome, você não enxerga, você não vê, você não ama, você come e bebe, engorda para o dia da matança. Aqui pode surgir uma pergunta de quem tem bens neste mundo. E esta pessoa pode pensar, mas tudo que eu faço foi suor do meu rosto, foi fruto do trabalho honesto, de sacrifício. Mas o meu vizinho, que se trancava em casa para usar droga, torrou tudo dentro do seu cachimbo e ficou miserável e foi morar na rua. A culpa é sua. A resposta é simples. O teu vizinho não é somente um viciado e descabeçado, um lascado, mas antes de mais nada é teu irmão, teu filho. Portanto, a primeira reação não pode ser que vai se danar. O importante é que não venha me roubar. Não quero nem ver, nem saber. Isso significa quebrar os laços fundamentais que têm origem em Deus. Diante de cada pobre desse mundo, mesmo se for escravo de uma pobreza maligna que precisa converter, você deve pensar que ele é teu irmão e precisa fazer todo o possível para tirá-lo dessa pobreza. Não estamos falando que você deva dar o teu dinheiro para ele e assim comprar mais droga. Não. Você pode dar para ele o seu tempo, pode dar a tua escuta e também o teu diálogo. Você pode dar a ele a tua oração, tua intercessão. Muitas vezes você deverá dar também comida e roupa, porque ele gastou tudo. Mas antes de mais nada, você deve dar a tua amizade e sentir que você está disposto a dar a tua vida por ele, como Jesus deu a sua para cada um de nós enquanto estava no pecado. E assim nos salvou. Irmãos, nunca acabaremos de refletir sobre esta realidade que o Natal nos coloca diante dos olhos. Mas agora é necessário ler novamente a palavra para deixar que seja o Espírito Santo a colocar em nós a atitude que Deus nos pede. Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem os que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir.
Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar bem as frases que mais nos atraem. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, para viver como Deus nos pede. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito a cada hora deste nosso dia. Deus se revela aos pequeninos. Paz e alegria a todos. Porventura, Deus não escolheu os pobres? Paz e alegria a todos. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar. Desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir.
eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós, e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. Do próximo quis lavar os pés como um sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado, e se pode ver o que não ama não conhece a Deus. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Para quem quiser servir, amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar.